ele interpreta um ator, Rick Dalton, que é um ator que faz uma série de TV ele começou nos anos 50 e está nos anos 60 fazendo uma série de TV chamada Bounty Law. É um western em preto e branco que ele é o astro. E nos anos 50 e 60, né, no final dos anos 60, a televisão era a grande diversão do americano, né? Era a grande invenção e a grande diversão. E com toda a tensão que tinha rolado na Guerra da Coreia e começando a Guerra do Vietnã, a televisão tinha a função de deixar o americano médio entretido, né? Então tinham muitos astros que foram criados só para televisão, né? E basicamente o western era o que mais existia de série, porque retratava uma época que o americano médio era o herói, era o descobridor do oeste selvagem, aquela coisa toda. Com a contracultura, a Guerra do Vietnã e o surgimento do cinema de autor nos anos 70, né, a turma que veio de Coppola, a Hal Ashby, a William Friedkin, uma galera, muitos desses atores que eram protagonistas em séries de TV, eles perderam completamente o glamour que eles tinham. Então, alguns conseguiram fazer a transição. Clint Eastwood, Burt Reynolds, Bruce Dern, muitos conseguiram fazer um pouco. William Shatner, que o William Shatner ele conseguiu cultivar a persona de leading man de televisão dele até hoje, né? E muitos outros, que eu não vou lembrar o nome de nenhum aqui, mas eu li na entrevista com o Tarantino isso, não conseguiram fazer essa transição. Então o personagem do Rick Dalton é um desses caras que ele percebe que o mundo está mudando e ele não sabe exatamente lidar com essa mudança, e no meio disso tudo, a vizinha dele, Sharon Tate, é assassinada, que foi o ponto onde uma geração inteira do cinema meio que perdeu a inocência. Dito isso tudo, o Tarantino escreveu o roteiro Era Uma Vez em Hollywood, e ele achou por bem escrever roteiros da série Bounty Law também, inteiros. 5 roteiros ele escreveu, vai escrever mais 6 para fechar uma temporada de 8. Coisa que ninguém vai ver nunca na vida, porque o programa não existe. Mas ele já falou, se o Leonardo quiser, e é uma Netflix da vida topar, eu filmo a série Bounty Law com Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Por que ele faz isso? Porque ele é louco. Mas porque ele consegue entender perfeitamente qual é o personagem dele. E o Leonardo DiCaprio teve esses roteiros e falou, beleza, eu entendo exatamente quem é o meu personagem. E a gente não vê absolutamente nada disso. Então, eu acho incrível quando essa paixão transparece no trabalho de um diretor. Tem pouca gente que é mais apaixonada por cinema do que o Tarantino, né? Trash. Mas não é só trash. Existia uma visão um pouco anárquica em Fome Animal que o Peter Jackson não perdeu mesmo fazendo O Senhor dos Anéis. Ele perdeu fazendo Lovely Bones, mas O Senhor dos Anéis não. Ele perdeu um pouco no Hobbit também, mas O Senhor dos Anéis não. Então eu acho que a criação desses caras é muito ligada às experiências que eles tinham também. Se você assistir os primeiros curtas do Tim Burton, todos os filmes dele até hoje, você encontra elementos que estavam lá em Frankenweenie, que estavam lá em Vincent, que algumas obsessões que ele tinha quando moleque, que ele transportou para a idade adulta e para a carreira dele. O Shyamalan é a mesma coisa. Eu tive 2 longos papos no Shyamalan, quando ele foi para São Paulo. A gente ficou a tarde inteira conversando 2 vezes sobre influência, sobre cinema, sobre um monte de coisas. E, em primeiro lugar, o que você vê nesses caras é a paixão que eles tinham por aquilo que eles estavam fazendo e pela vontade de criar, pela vontade de ter ideias. E essas ideias podem vir de qualquer lugar. Então, a bagagem que eles têm para poder criar esses universos não é muito diferente da bagagem que a gente tem na hora de escrever sobre esses universos. A gente tem que saber o que a gente está observando, a gente tem que saber quais são as referências desse cara, a gente tem que ver os westerns do Sergio Leone e perceber que ele viu Kurosawa até a raiz da alma. A gente tem que entender que o cinema ele vai se reciclando e que, às vezes, uma ideia absurdamente criativa que você vê, na verdade, não é tão criativa assim. Ela foi usada em algum outro momento da história com um pouco menos de recursos, talvez com um pouco menos de grana, coisas que não poderiam ser realizadas na época, mas a ideia estava lá.
Hey, listen to me, Chewie! Chewie, this won't help me! Hey, save your strength. There'll be another time. The princess, you have to take care of her. You hear me? Huh? I love you. I know. What's going on? Chewbacca, I can't see. Oh, they've encased him in carbonite. He should be quite well protected. If he survived the freezing process, that is. Well, Calrissian, did he survive? Yes, he's alive. And in perfect hibernation. He's all yours, bounty hunter. Reset the chamber for Skywalker. Skywalker has just landed, Lord. Good. See to it that he finds his way in here. Calrissian, take the princess and the Wookiee to my ship. You said they'd be left in the city under my supervision. I am altering the deal. Pray I don't alter it any further. Anos. E o último filme que eu falei recentemente foi o Bar Luva Dourada. Não sei se tu chegou a ver. Não, não vi. Teve uma sessão em São Paulo, mas não rolou. Eu só vi que o papo desse filme é que, tipo, o ator é gato, mas ele tá bem caracterizado. Eu falei, tá bom, ok. Não, é sério. É bem chocante o jeito como o diretor trabalha, porque no caso é baseado num serial killer alemão. E o trabalho como ele conduz a direção é... Olha, eu devo dizer, um dos melhores filmes de terror que eu já vi nos últimos anos. Tipo, Hereditário... Tipo assim, Hereditário perde feio pra esse filme. Seria obrigado a arriscar, então, é isso? Arrisca, e eu tenho certeza, não vai se arrepender. Repete o nome? É o Bar Luva Dourada. O Bar Luva Dourada. Tá aqui no guion. Tá aqui no guion. Que eu também não conheço todo cinema. É um cinema que tem ali Na Lima e Silva. Lima e Silva. Lima e Silva, E vocês que não escrevem crítica... Tá gravando. Oi, tudo bom? Hoje é sábado, estamos aqui na Mário Quintana, a feira Vintage. Tá muito boa, tá bem movimentada, 6h30 da noite. Mas a nossa palestra de cinema tá muito foi boa. muito boa, é. Começando muito na noite. Mas